Fala, Dev. Beleza? Meu nome é Lucas e, cara, essa semana eu, pela primeira vez, eu usei IA de forma séria, inclusive. Eu entrei em duas comunidades de indie hackers e eu apresentei um projeto para um possível cliente. Bom, isso tudo seguiu de forma gradual. Então, eu comecei a experimentar o Copilot. Eu consegui integrar o GitHub com a minha universidade. Então, atualmente eu estou estudando TI. E aí acabou de que eu consegui assinar o plano do Copilot do GitHub. Então, eu comecei a usar ele num projeto pessoal e eu vi que, tipo, mano, muito top, muito poderoso. E aí eu comecei a aplicar ele na minha empresa também. Então, não na minha empresa, mas na empresa que eu trabalho. Cara, foi algo muito insano, porque a gente precisava fazer uma migração incrível, que ela consistia basicamente em... Sabe quando você tem, sei lá, um service e você quer migrar para um caso de uso, ou coisas mais simples assim, que não precisam pensar tanto. Claro que você precisa revisar o código, mas tipo, que você não necessariamente precisa pensar tanto. Então, tipo, serviços que faziam, tipo, 3, 4 coisas foram delegados para casos de uso. Então, foram gerados, basicamente, se um serviço fazia 4 coisas, buscar, criar, excluir e editar, então aí 4 casos de usos foram gerados. Cara, isso foi insano, porque, tipo, eu basicamente deleguei todo o serviço manual, né? Serviço braçal pra IA. E, cara, o resultado me agradou muito. Foi muito incrível ver o quanto tanto o Copilot, que no caso eu tava usando mais o Cloud Code, o quanto o Cloud Code é insano. Principalmente 4.5 que eu usei mais. Bom, e aí, tipo, cara, ele me ajudou demais. Ele foi incrível pra mim. E aí eu peguei e tentei basicamente usar o Copilot em uma outra aplicação. Nos projetos pessoais para, tipo, melhorar o que já tinha e eu subi no meu portfólio de novo para deixar tudo mais bonito do que já tava, o mais, tipo, atualizar com tecnologias que eu sabia que existia. Então o Copilot foi produzindo código, eu fui analisando e, tipo, mano, praticamente um vibe coding assim. Só que como eu fui revisando e tal, então, tipo, né? Tecnicamente, eu considero parcialmente um vibe code. Enfim, tendo dito isso, eu entrei em duas comunidades, uma comunidade dev e numa comunidade de indie hackers. Inclusive, a comunidade indie hackers que eu entrei foi do Dani Lima, que ele fundou, né? Então, tanto fico honrado de ter participado ontem da Quartet SaaS, apresentando o Comedy Hub, que é um dos meus projetos. Ali presente estava o Dani Lima, estava o Manzola, estava toda a equipe ali do Indie Hackers, foi muito incrível. Eu pude conhecer pessoas como o Manzola, o Koda, o Dani, que, tipo, são pessoas incríveis e que, tipo, várias pessoas apresentaram projetos ali, projetos muito top, muito interessante, essa ideia de comunidade, que, tipo, até agora eu não tinha entrado, por mais que eu já tenha, tipo, esse outro projeto que meio que eu comecei já faz mais ou menos um ano, não, já faz mais de um ano, e... Cara, foi muito incrível compartilhar conhecimento com eles e adquirir conhecimento. Tipo, a gente tava falando sobre anúncios, a gente tava falando sobre várias coisas que competem ao nível de aplicativo, ao nível de desenvolvimento. Então, cara, eu acho isso muito insano, eu achei isso muito, muito surreal. Então, meio que eu cheguei na comunidade do Indie Hackers depois de ter entrado em outra comunidade. Eu comecei entrando na comunidade da Kisa Dev, porque eu assisti um vídeo dela que irritou muito.
O primeiro vídeo dela, acho que pegou mais de 100k de views. Então, tipo, depois disso... Aí eu fui lá assistir o vídeo dela, gostei, recomendo muito. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição. E aí eu entrei na comunidade, comecei a conversar com a galera, me apresentaram Indie Hackers, entrei lá e, cara, só pessoa insana. Então, tipo, é muito gratificante estar nessas comunidades, porque tem coisa que você só vai, não necessariamente só vai, né, mas é muito mais fácil você aprender com alguém, porque a pessoa já vai ter o conhecimento, tipo, já vai chegar em você e falar, não, Lucas, você precisa aprender isso aqui, e aí, tipo, pro que você precisa agora, isso aqui vai resolver. E isso é um direcionamento muito importante que, tipo, as pessoas mais experientes têm, que muitas das vezes você pode não ter. Por exemplo, no meu caso foi a questão dos anúncios. Então eu falei, meu aplicativo ele não tá rendendo tanto assim quanto ele poderia estar, quanto eu imaginei que ele estaria. E aí eles falaram, cara, tenta rever a questão do anúncio, tenta umas outras plataformas, tenta ir atrás de certos casos de usos que eles citaram na hora, que eu fiquei, cara, que incrível essa recomendação, que incrível poder estar com esses caras. Então, tipo, o impacto de estudar sozinho, o impacto ou o impacto de estar em comunidade é muito diferente, porque a gente como dev é muito mais impactado se a gente se comunicar, se a gente tiver insights com outras pessoas ou ideias tanto de negócios quanto de melhoria com outras pessoas, porque provavelmente essas pessoas podem saber algo que a gente não sabe. Dito isso, na quarta de SAS foi uma experiência única, uma experiência que me levou a apresentar o Comedy Hub. Então eu tava muito nervoso, eu tava tipo... Não sei o que eu tava esperando, na verdade, tipo, eu acho que eu tava esperando mais que as pessoas, tipo assim, principalmente entrassem, acessassem o app e vissem o que estava sendo desenvolvido, se era um sistema ideal, se era um sistema que fazia sentido para uma certa comunidade, não necessariamente para todo mundo que estava ali no palco, né? Então, bom, aí eu fui lá e apresentei o que eu considero o meu side project principal. Então, não foi a primeira vez que eu mostrei isso publicamente, mas foi a primeira vez que eu vi feedback de quem já construía SaaS, tipo, como forma de trabalho, como forma principal ou não de renda, que construía SaaS há mais tempo que eu. Então, eu apresentei o Comedy Hub. O Comedy Hub é um dos aplicativos que eu desenvolvo. No caso, eu sou mais back-end ali. Então, a gente tem ali o time de front-end, de DevOps, de mobile. E, cara, foi incrível. Aí, por último, ficou o protótipo. Ficou o protótipo da minha aplicação que eu apresentei para o cliente. Teve em algum dia nesse mês que eu tava, tipo, que eu tinha que resolver uma dor para um amigo meu. Então, tipo, ele ia largar a barbearia que ele tava trabalhando e ia começar a trabalhar sozinho. Aí eu falei, cara, eu vou desenvolver um site aqui que ele basicamente vai ser um protótipo, né, do que você precisaria, que no caso para barbearias. Então vai ter que ter ali a parte de autenticação, vai ter que ter a parte de agendamento, vai ter que ter a parte do cron job de lembrar ou de enviar mensagem para o usuário um tempo antes, vai ter a parte do registro de pagamento, registro de cliente. Bom, enfim, montei o protótipo rapidão no V0, mandei pra ele, e aí, tipo, a princípio resolveu a dor dele, mas ele falou que ia demorar um tempo pra sair da onde ele tava. Então, acabou que eu deixei esse projeto um pouco de lado, e esses dias eu tava comentando desse projeto com outro amigo meu, ele falou, cara, por que você não vai numa barbearia e oferece pra eles, então? E foi exatamente o que eu fiz. Ontem eu fui na minha barbearia, que geralmente eu sempre vou, e ofereci pro dono lá. Falei, cara, o que você acha de ter um sistema mais
mais próximo de você, um desenvolvedor mais próximo de você, alguém que pode te ajudar e que pode criar funcionalidades especificamente para o seu negócio, criar um site em que você consiga fazer tudo o que você faz por um preço um pouco mais acessível. Então, a questão de agendamento ali, a questão do controle de estoque da loja. Então, tipo, cara, isso foi muito incrível, porque era pra ser só um front-end rápido feito com IA, mas eu mostrei mesmo assim, tipo, do jeito que tava. Eu falei, cara, eu tenho isso aqui, e eu acho que isso aqui consegue te ajudar, e se não conseguir te ajudar, eu consigo melhorar pra chegar no que você precisa. Cara, na hora, tipo, o cara falou, mano, que insano, eu prefiro muito mais ter um fornecedor de serviços aqui na cidade do que usar o serviço que eu uso hoje em dia, que é, tipo, de outro estado, por exemplo. Então, tipo, o estado tem outro fuso, então, tipo, deu, sei lá, 5 horas, 6 horas no outro estado e eles precisam fazer parada para manutenção, acaba que, no caso, é o horário que acabou o expediente deles, eles param, desligam os servidores, fazem a manutenção e o cara fica aqui meio que desamparado, porque aí ele não pode usar o serviço que ele contratou. Então, essa semana foi incrível. Essa semana me mostrou que, tipo, tecnologia definitivamente não é só código, e mostrar o que você faz para as pessoas é incrível. Tudo se consiste em comunidade. Então, tipo, comunidade. Mostrar o que você faz, validar a ideia antes de melhorar. Então, tipo, se você é dev, se você tá construindo alguma coisa, cara, tipo, vai em frente, comenta com alguém, cria seu produto, valida sua ideia, comenta aqui, inclusive, se você já mostrou seu projeto pra alguma outra pessoa, tipo, sua mãe, pro seu pai, pra sua namorada, seu namorado, sua avó, seu avô, seu tio, sua família, enfim, comenta aqui se você já mostrou seu projeto pra alguém. E é isso. Bom, se curtir esse tipo de vídeo mais real, né? Se você curtir esse tipo de vídeo, que é mais tipo um release da semana, deixa o like, se inscreve. E se não curtir também, comenta aí embaixo que tipo de vídeo que você gostaria de ver. Que eu tentei fazer um vídeo mais resumo da semana, assim, porque eu tava tentando trazer esse tipo de conteúdo pro canal. Dado o primeiro vídeo, né? Que foi mais um desabafo e falei, não, eu preciso postar alguma coisa. Então, é isso. Valeu, falou.